Olá, bom dia a todos, bem-vindo ao meu canal, né? Hoje eu vou ler o capítulo 10 do livro Aventuras e Desventuras. Esse é o capítulo 10 e o último capítulo do livro. Com esse capítulo eu encerro a leitura do livro Aventuras e Desventuras, que quem acompanha aqui no meu canal já sabe. Vamos lá? Capítulo 10, a morte de Vitor. Aquele dia parecia que seria um dia normal. Vitor se levantou, tomou café junto com a esposa, se despediu dela e saiu para o trabalho. Havia chovido e a pista estava molhada. Vitor não andara muito, mas, infelizmente, um carro que vinha em direção à sua pista, o motorista não conseguiu parar e obedecer à preferência e veio a se chocar com o carro de Vitor com muita força, atingindo bem do lado do motorista. O socorro foi chamado, vieram a polícia, os bombeiros e Vitor foi levado para o hospital em estado grave. A família foi avisada e todos foram para o nosocômio acompanhar o pai e ver como ele estava. Ele estava em coma, a batida afetara principalmente a sua cabeça. Ele corre o risco de morrer? Perguntou Dona Raquel ao médico que acompanhava Vitor. Estamos fazendo o possível, mas seu estado é delicado. Meu Deus, não deixe meu marido morrer, exclamou Dona Raquel. Ele ainda é jovem e goza de boa saúde, não é justo. Paulo teve um pressentimento ruim e comentou com Dona Carolina. Estou com uma sensação estranha, como se algo ruim estivesse acontecendo. Dona Carolina havia sido avisada sobre o que acontecera com Vitor e não iria comentar com Paulo. Ainda iria aguardar os acontecimentos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Paulo a Dona Carolina. Dona Carolina sentiu um aperto no coração. Não, está tudo bem. Melhor assim, disse Paulo. Dona Carolina disse para Paulo descansar e ficar relaxado e se afastou um pouco para respirar. Estava um pouco emocionada e preocupada com o amigo Vitor. Sabia que ele não estava bem, mas não poderia contar ao Paulo porque poderia abalar ainda mais a sua já frágil saúde. Dona Carolina conversou com o médico que acompanhava Paulo sobre o ocorrido e que notícia daquelas poderia não lhe fazer bem. O médico acalmou Dona Carolina. Vamos aguardar para ver se ele se recupera. Ele irá sentir falta do Vitor se o tempo for passando e ele não aparecer por aqui. Irá perguntar por ele com certeza. Se for necessário, daremos a notícia para ele e cuidaremos para que ele possa sofrer o mínimo possível. Obrigado, agradeceu Dona Carolina. Paulo estava cada vez mais fraco e cada vez mais necessitado de um transplante para poder sobreviver. Cada dia de espera ia diminuindo as suas chances de não morrer. O marca-passo ia prolongando a sua sobrevida, enquanto o coração novo não vinha. Dona Carolina estava muito triste, mas tentava se manter firme. O seu marido precisava que ela fosse forte. Ela, porém, sabia que seu estado era muito grave e ele poderia vir a falecer a qualquer momento. Só um transplante de coração poderia salvar sua vida, ou garantir-lhe uma sobrevida. E ainda tinha preocupação com a situação do Vitor. Era muito sofrimento naquele momento. A família se uniu ainda mais, pois precisava cuidar mais do pai, sem poder falar o que estava ocorrendo com o amigo, ao mesmo tempo em que iam se mantendo informados sobre o seu estado de saúde e dando apoio à família de Vitor, que vivia momentos muito difíceis também. Dr. Palhares mandou chamar Dona Raquel para conversar. Os filhos foram juntos. A conversa precisava ser muito séria. E era. O momento mais triste e indesejável chegara. Dr. Palhares disse a Dona Raquel, que já começava a chorar. Senhora, por favor, tente ser forte. Diga, doutor, o que foi? O que o senhor tem a me dizer? Diga, doutor, o que foi que é que o senhor tem a me dizer? Seu marido Vitor teve um coma encefálico ou morte cerebral. Foi constatado recentemente e agora só os aparelhos o mantêm vivo.
por mais algum tempo. Mas o quadro é irreversível, sinto muito. Dona Raquel sentiu o chão sumir. Precisou ser socorrida e acalmada pelos médicos, porque o choque foi muito grande para ela. Os filhos ficaram em prantos e os demais familiares foram chegando para auxiliar. A perda era muito grande para a família. O pai era a grande tábua de sustentação da casa. Dona Carolina foi avisada. Os médicos sedaram Paulo. O melhor para ele era ficar fora dos acontecimentos. Era tristeza demais para o momento e poupá-lo naquele instante era fundamental para a sua já frágil saúde. Mas Deus sempre sabe o que fez e Dona Raquel sempre foi uma pessoa mais religiosa, muito religiosa e de muita fé. Logo que acordou, havia tomado um calmante e adormecera. Pediu para chamar o doutor Palhares. Era ela que queria falar com ele agora. Os filhos estavam lá juntos com ela. Ela olhou para ele e disse: Meus filhos, o momento é de muita dor, mas preciso tomar uma decisão e ela deve ser rápida. Ela não trará o pai de vocês de volta, mas fará diferença na vida de outras pessoas. E sei que seu pai, onde estiver, ficará feliz. Ele já havia conversado comigo sobre isso antes. Os órgãos, o pai de vocês era uma pessoa saudável e os seus órgãos poderão ser doados. Os filhos começaram a chorar, agora de emoção, mas também sabiam do fato e concordaram com a mãe. Nunca imaginaram que fosse viver isso um dia, mas se lembravam. Nisso, o doutor Palhares acabara de chegar. Pois não, querida, estou à sua disposição. O que deseja falar comigo? Os órgãos, doutor Palhares, eles podem ser doados? Doutor Palhares se emocionou com a atitude de Dona Raquel. Mas era um médico muito experiente e já havia lidado muitas vezes com aquela situação. Sim, com certeza. Mas tem que ser o quanto antes para que sejam aproveitados nas suas melhores condições. Então, doutor, nós autorizamos a doação. A única coisa que pedimos é que o coração dele vá para um amigo, irmão, que precisa urgentemente de um coração. Sei que ficará muito bem no peito desse amigo. Deve ser coisa de Deus. O nome dele é Paulo e está na fila de transplante do Hospital do Coração. Dr. Palhares abraçou Dona Raquel e os filhos e imediatamente ordenou que fossem tomadas as providências para a retirada dos órgãos para doação. Dona Raquel, a senhora é uma pessoa muito generosa e corajosa. Pode deixar que o coração dele chegará até o amigo. Eu garanto. Isso me trará um certo alívio. Sei que essa atitude será aprovada por Vitor. Dona Carolina recebeu a notícia da morte de Vitor, ficou muito triste com a morte do amigo. Ele se tornava amigo da família. Como esse mundo nos prega peças, jamais imaginei que o Vitor fosse morrer primeiro que Paulo. Ele era mais jovem, tinha boa saúde, no entanto ele vai e Paulo continua aí na sua agonia, na sua luta pela vida. Preciso ver a Raquel e sua família o quanto antes. Imagino que deve estar sofrendo muito com a perda. Dona Carolina encontrou-se com Raquel no hospital. Ao vê-la, correu e a abraçou com muita ternura e sentimento. Oh, querida, sinto muito. Jamais esperava vê-la passando por essa situação. As duas ficaram ali abraçadas por um longo tempo. Benjamin estava acompanhando a mãe e logo procurou pelos filhos de Vitor. Queria consolá-los também. Dona Raquel quis saber de Paulo. Ele está sedado, não estava bem e os médicos acharam por bem mantê-lo longe das emoções fortes. Poderia agravar mais ainda a sua situação. Tem razão, a notícia dessa soaria como uma bomba para ele. Estamos à disposição, Dona Raquel. Pode contar conosco, disse Benjamin. Obrigado, agradeceu Dona Raquel. Vitor foi sepultado no Campo da Esperança, cemitério de Brasília. O transplante. Dr. Davi recebeu a notícia do órgão que estava a caminho. Um paradoxo da vida, pensou. Este órgão que vem para salvar um paciente é de outro que partiu. Uma tristeza lá, mas que se tornará uma alegria aqui. Preciso cuidar bem desse órgão, desse paciente. Peço a Deus habilidades com as mãos e muita concentração para desenvolver o meu trabalho bem, sem falhas, juntamente com a minha equipe. Esse coração é precioso como a vida do doador, como a vida do paciente que irá recebê-lo.
Tudo já preparado, e iniciou a cirurgia. As mãos hábeis do Dr. Davi retirou aquele coração doente e no lugar dele colocou outro coração sedento por viver, sedento para continuar a bater no peito, e se encaixaria perfeitamente no peito de Paulo. Era como se tivesse sido feito para ele. Dona Carolina era um misto de alegria e tristeza. Alegria por ter o marido, porque o marido enfim recebera um coração novo, e ao mesmo tempo triste pela perda do amigo, pela dor da família. Mas uma coisa tranquilizava: o coração do amigo bateria forte no peito de Paulo. É uma parte muito importante dele que permanecerá conosco. Era também admirar a coragem e a generosidade de Dona Raquel, que teve forças para, na hora da dor, tomar coragem para fazer o que fez. Dependia da autorização da família para que se retirassem os órgãos para as doações, e é uma decisão rápida que tem que ser tomada. Tem que se tomar em um momento difícil em todos os sentidos. A cirurgia foi um sucesso. Dona Carolina conversara com o Dr. Davi, que fizera a cirurgia, e o mesmo estava muito satisfeito com todo o ocorrido. Dona Carolina nunca havia sentido nada parecido com o que sentiu quando senti quando fiz a cirurgia do seu Paulo. Naquele momento fui tomado por uma sensação diferente, incrível. Ele me pareceu alguém muito familiar. Senti um prazer enorme em fazer o que estava fazendo. Sempre foi um prazer para mim o meu trabalho, que faço com muito amor, mas foi algo novo. Era como se estivesse operando alguém que eu amava muito. Alguém bem próximo. Interessante é que temos o mesmo tipo sanguíneo. É mesmo? Perguntou Dona Carolina. É, interessante, não? Muito, disse Dona Carolina. Dona Carolina por um instante viajou no tempo, lembrou-se da suspeita de Paulo sobre o filho. Será? É muita coincidência. Aliás, seria algo divino. Ele recebendo o coração do melhor amigo e o transplante feito pelo filho, no qual ele se separou ainda criança e nunca mais teve notícias. Oh, meu Deus! Exclamou. Algum problema, Dona Carolina? Por um instante me pareceu que a senhora saiu do ar. Nada não, doutor Davi. É uma história muito incrível, um filme que vi passar aqui na minha frente. Deve ser a emoção. Paulo ainda estava dormindo após a pesada cirurgia, mas Dona Carolina estava tranquila, pois ouviram do Dr. Davi que tudo estava bem, e ela tinha certeza de que a mão de Deus estava ali. Só algo divino para explicar tudo o que estava acontecendo, e Paulo ficaria bem e reencontraria o filho. Ela agora também teve uma forte intuição de que aquele médico era o filho que Paulo não via há anos. Ela começou até a notar traços semelhantes aos do marido no Dr. Davi. Paulo enfim acordou da cirurgia, mas teria que repousar e receber os medicamentos e tratamentos adequados para a sua recuperação. Ele estava recebendo um tratamento de primeira qualidade naquele hospital. O Dr. Davi se afeiçoou a Paulo e sempre estava por lá checando para ver se estava tudo bem. A equipe médica e demais profissionais eram de excelência. Dona Carolina também já estava mais próxima do médico e, em uma conversa, quis saber onde Paulo havia nascido. Ele era muito solícito e disse que era brasiliense de nascimento, mas que se mudara com a mãe ainda pequeno para o Maranhão e lá viver até a adolescência, quando saiu para estudar medicina. Dona Carolina quis perguntar sobre o pai do Dr. Davi, mas ficou inibida, ficou com medo de ser inconveniente, mas estava cada vez mais convencida. Paulo, enfim, pôde receber visitas. Já estava se sentindo bem melhor. Há tempos não se sentia assim. O coração novo lhe devolvera as forças. Estava mais disposto. Era uma vida nova que começava para aquele que estava à beira da morte. Estava feliz e a primeira coisa que fez foi dar um beijo em Dona Carolina, sua companheira de todas as horas, que esteve ao seu lado durante todo o tempo e que permanecia firme e forte. Benjamin veio, Sofia veio, João veio, todos muito felizes. Mas Paulo percebeu um certo ar melancólico junto daquela felicidade. E o Vitor, pessoal? Há vários dias não vejo meu amigo. Ele tem aparecido? Sim, disse Dona Carolina, mas ele fez uma viagem. É mesmo? Exclamou Paulo. Sim, mas está bem.
E a família dele, como está? E meus netinhos? Calma, Paulo. Tá tudo bem. Dona Raquel vem a qualquer momento lhe visitar. Dona Raquel ainda estava muito emocionada e ainda sofria muito com a perda do marido, mas ao mesmo tempo sua fé a mantinha forte. Deus sabe o que faz e fez o que deveria ter feito. Muitas vezes não sabemos o suficiente para aceitar seus desígnios, nem temos a sabedoria e o discernimento para aceitar. Seus filhos estavam ali ao lado dela, seus familiares também estavam recebendo muito apoio naquele momento difícil. Sabendo que a cirurgia do Paulo tinha sido muito bem sucedida, não via a hora de visitá-lo, mas estava dando um tempo para ela e para ele. Seria mais uma emoção muito forte para ambos, mas um grande consolo para ela. Os dias se passaram e Paulo estava cada vez melhor, estava quase indo para casa. Já andava no hospital, comia, tomava banho, aos poucos a sua vida ia voltando ao normal. Sabia que teria que tomar os remédios, mudar a sua rotina, tomar cuidados que antes não tinha, pois queria aproveitar essa nova oportunidade que a vida estava lhe dando. Ainda mais que agora tinha um coração novo, o coração de uma pessoa que partiu e deixou para ele o seu coração. Era uma coisa linda. Alguém havia lhe dado um coração, coisa de Deus. A emoção para Paulo só estava começando. Ele estava prestes a saber que o amigo Vitor não viria mais e que aquele coração que agora batia no seu peito era o coração do amigo. Aquele que um dia lhe disse que daria o coração para vê-lo junto do seu filho novamente. Dona Raquel veio visitar Paulo. Ela ansiava por isto, mas esperou o momento certo. Esperou Paulo se restabelecer e se fortalecer. Até porque a emoção seria muito grande, rever o amigo de Vitor e saber que dentro dele batia o coração do marido e que seu gesto havia salvado a vida dele. E saber que um pedacinho do seu marido ainda vivia. Dona Raquel chegou e encontrou Paulo bem disposto. Os dois se abraçaram. Que bom que você veio, Raquel. Uma pena que o seu amigo Vitor não veio. Soube que estava viajando, mas está demorando a voltar. Ele agora trabalha como viajante? Brincou Paulo. Não, meu amigo. Infelizmente, na sua viagem foi outra. Como assim? Perguntou Paulo desconfiado. Dona Carolina estava lá, todavia o ambiente estava preparado. Era o momento de Paulo saber o que acontecera. Ficou decidido que Dona Raquel contaria a Paulo. Paulo, seu amigo Vitor, partiu para não mais voltar. Ele morreu vítima de um acidente de carro. E este coração que agora bate no seu peito era dele. Nós doamos para você. Foi o último grande gesto de Vitor. Emocionante, né? Paulo não se conteve e começou a chorar. O seu coração batia muito forte e ele pensou que iria infartar novamente. Os médicos logo tomaram conta dele para controlar os seus batimentos e cuidar para que tudo corresse bem. Paulo chorou a saudade do amigo que nunca mais veria. Chorou pelo gesto nobre da família e agradeceu muito a Deus e pediu forças para se segurar naquele momento. Era um momento difícil de dor, mas o que teria que sobressair era a alegria. Alegria que não tinha como descrever. Paulo sentiu a presença do amigo ali naquele momento. Sentiu o seu coração com tudo sob controle. Paulo adormeceu, precisava descansar. A carga da emoção fora muito forte. Apesar de ter um coração novo, precisava se cuidar. Não podia vacilar. Dona Raquel ainda ficou ali um tempo. Ela já estava bem e sentiu-se aliviada ao contar para Paulo sobre o ocorrido. Dona Carolina também se tranquilizou, sabia que aquele momento seria difícil, mas fizeram o que tinha que ser feito, contaram a Paulo o ocorrido. Por mais triste que fosse, aquele gesto lhe salvou a vida e nada mais pode ser feito, porque a morte de Vitor foi inevitável. Algo que aconteceu como acontecerá com todos nós um dia, e o que ficou foi o grande gesto da sua família. Agora era esperar para ver como Paulo reagiria à sua primeira prova de fogo após o transplante. Dr. Davi, que tudo acompanhava, garantiu que estava dentro da normalidade e que, assim que Paulo acordasse, estaria com ele para saber como ele estaria se sentindo. Paulo acordou, Dona Carolina estava lá, perguntou como ele estava se sentindo e ele respondeu que estava bem. Dr. Davi logo apareceu. E aí, como está meu querido paciente? Dr. Davi
Ainda estou com aquela história do Vitor na cabeça. É verdade tudo aquilo? Sim, disse doutor Davi. Paulo abaixou a cabeça e todos o acompanharam. Que história incrível, se não fosse comigo não acreditaria. Sim, seu Paulo, uma história maravilhosa. Eu que já lido com isso já há algum tempo, fiquei emocionado, mas preciso saber como você está se sentindo agora que sabe de tudo. Bem, poderia estar ruim. O meu amigo Vitor me deu um coração de ouro, nem sei se merecia tanto. Agora cabe a eu cuidar bem dele e de mim. Muito bem, disse o Dr. Davi. Merece sim, seu Paulo. Esse coração foi Deus que lhe deu através do seu amigo. Paulo recebeu alta no hospital e voltou para casa. Foi uma alegria só. Não sabia mais quanto tempo poderia viver, mas queria viver bem. E seu objetivo agora era encontrar o seu filho. Seu amigo Vitor tinha lhe dado uma nova oportunidade de viver e não poderia perder essa oportunidade. Estava muito feliz. Era feliz. Tinha uma ótima família. Era tudo o que queria. Só faltava reencontrar o filho. E ele sabia que estava por perto. A revelação. Davi estava em casa, um pouco cansado do trabalho, mas feliz. Janete notou que Davi estava mais feliz naqueles dias. Meu bem, você ainda está feliz? Você anda mais feliz esses dias? Algo especial? Já fiz vários transplantes de coração, mas esse do seu Paulo foi algo diferente. Sei, ele recebeu o coração do melhor amigo. História incrível essa. Pois é, mas senti uma coisa diferente quando eu estava fazendo o transplante, senti algo muito familiar no seu Paulo. Era como se fosse alguém que eu conhecia, alguém muito próximo, como se fosse mais que um paciente. Vejo que você se apega aos seus pacientes, cuida de cada um deles com muito carinho e dedicação. Se dependesse de você, nenhum deles morreria. Pois é, mas o seu Paulo foi diferente de todos. É como se fosse uma pessoa que eu amava muito, como meu pai, por exemplo. Você deve ter visto nele a figura de como imagina ser seu pai biológico hoje. Pode ser, não tenho a menor ideia de como ele está hoje. Seria bom encontrá-lo, mas estou muito feliz com o pai que Deus me deu, aquele que me criou e junto com a mãe me fez ser o que sou hoje. Você o perdoaria se tivesse a oportunidade? Com certeza, não tem do que reclamar. Deus faz as coisas certas, a maneira dele, e cabe a nós aceitar. Este foi o caminho que ele escolheu para mim. Eu sou muito feliz, não poderia estar melhor, e desejo o mesmo para ele, onde quer que esteja. O jantar está pronto, avisou a secretária. Vamos nos juntar aos meninos à mesa e jantar juntos, como gostamos de fazer. Ok. Paulo voltou ao hospital, precisava de acompanhamento. Dr. Davi o recebeu. E aí, como está o seu paciente? Como está o meu paciente? Estou bem. Tem seguido direitinho as recomendações? Sim, Dr. Davi. O que não me falta? São motivos para isso. Nem vou entrar em detalhes, pois a história o senhor já conhece. Mas tenho mais um outro motivo. Como assim? Perguntou o Dr. Davi. Meu filho. Filho? Sim, o meu filho que se separou de mim ainda muito pequeno e nunca mais nos encontramos. E eu desejo muito reencontrá-lo. Sempre quis, mas nunca deu certo. A minha vida sempre foi uma correria. Lutei muito para criar os meus filhos e cuidar da minha família. Nunca foi fácil. Quando pensava em tentar contato com ele, acabava que por um motivo ou outro não acontecia. Nunca soube exatamente onde ele estava. Quando a mãe partiu com ele, ela disse que ia para o Maranhão, mas nunca soube qual a cidade. Durante o tempo que fomos casados, ela não tinha contato com a família. Espero que esteja bem. Muito bem esse seu interesse. Se eu tivesse filho que não via há tempo, certamente que o mais queria era encontrá-lo. Mas aos exames, precisamos saber como está tudo, se está tudo em ordem. Davi seguiu com os exames, Dona Carolina acompanhava atenta. Olha, está tudo dentro da normalidade, o senhor deve seguir fazendo o recomendado e tudo seguirá bem. Eu sou dono de um bar, meu filho. Hoje, sou dono de um bar que meu filho hoje toma conta. E foi trabalhando lá que criei meus filhos e tiro o meu sustento. O senhor está envolvido, o senhor está convidado para ir lá. Acho que o senhor não bebe, mas tem outros tipos de bebidas lá.
Aquela história do seu Paulo mexeu com Davi. Ele contou o ocorrido para Janete. Interessante. Veja que história incrível. Você terá salvado a vida do pai que não conhece, ou se lembra muito vagamente, através de um transplante realizado com o coração doado pelo melhor amigo. Isso dá um livro. Eu agora estou curioso. É muita coincidência, só isso para explicar aquela sensação que eu te falei. Seu Paulo é o meu pai, ou pode ser o meu pai, e ele disse que está querendo reencontrar o filho e sempre me olhou com afeto. Será que ele também sentiu o mesmo com relação a mim? Davi foi para o bar de Paulo. Ao chegar, encontrou Paulo lá acomodado. Que bom que você veio, doutor Davi. O senhor é muito querido aqui. Mesmo os que não o conhecem pessoalmente sabem do seu trabalho e de tudo, sua competência e generosidade. Obrigado, agradeceu Davi. Os dois ficaram ali conversando um tempo naquele horário. Naquele horário, o bar estava vazio e eles ficaram à vontade. Davi já conhecia Benjamim, mas naquele dia os dois ficaram mais próximos. Em dado momento, Paulo convidou Davi para ir até a sua casa. Ele aceitou e os dois foram para a casa de Paulo. Davi estava ansioso para tocar no assunto do filho que Paulo queria encontrar, e Paulo parecia que também queria. Chegaram, se acomodaram. Dona Carolina logo lhe serviu um café com biscoito e suco, e logo Davi estava bem à vontade na casa de Paulo. Seu Paulo, eu tive pensando naquilo que o senhor falou para mim sobre seu filho, que foi embora pequeno com a mãe para o Maranhão e o senhor nunca mais o viu, e gostaria muito de reencontrá-lo. É verdade, se Deus quiser eu vou reencontrá-lo sim. Olha, não foi à toa que isso me fez pensar, pois esta é a minha história. Como assim? Perguntou Paulo. Essa é a minha história. Eu nasci aqui em Brasília e fui com a minha mãe, ainda pequeno, para o Maranhão e nunca mais vi meu pai biológico. Paulo sentiu uma emoção muito grande, mas reagiu bem. Depois de tudo que passara, se fortalecer, apesar de tudo. Meu Deus, será que você está pensando no mesmo que eu? Que o senhor pode ser meu pai? Perguntou Davi. Meu coração está dizendo isso. E só isso para explicar tudo o que senti quando estava fazendo o transplante no Senhor. Os dois se abraçaram e choraram. Me perdoa, meu filho, disse Paulo. Não tenho o que perdoar, respondeu Davi. Cada um viveu a sua história e agora estamos aqui. Vamos fazer um teste de DNA para que se possa confirmar a paternidade, disse Davi. Não importa o teste de DNA, doutor Davi. Você, para mim, é um filho. Não importa o resultado. Dona Carolina assistia tudo emocionada e abraçou os dois. Para mim também você é como um filho. Você já esteve no meu bar anos atrás. Não esteve? Sim. Lembro-me de ter ido com uns amigos comemorar a aprovação no vestibular de medicina. Naquele dia eu senti um certo ar familiar em você. Conversei sobre o acontecido com meu saudoso amigo Vitor e com Carolina. E por que não me procurou? Tentei, Davi, mas acabou não dando certo. E preferi deixar para lá, não queria me iludir. Isso tornou a acontecer quando te vi no hospital, mas não tive a oportunidade de falar com você sobre isso. Mas agora estamos aqui conversando. Entendo que o melhor momento não poderia ser. Davi voltou para casa e conversou com Janete sobre todo o ocorrido. Janete ficou feliz com o marido. Tomara que seja verdade. Sinto que tanto você quanto ele desejam isso. O teste de DNA foi feito e confirmou a paternidade. Paulo e Davi eram pai e filho. Paulo, emocionado, disse para Davi: eu já sabia, meu coração me contou. Vitor está feliz no céu. Um dia ele me disse que me daria o coração para nos ver juntos, e assim foi feito. Uma obra divina, e só alguém com o coração de Vitor para poder fazer isto. Ele e sua generosa família. A família de Davi veio do Maranhão, Sara reencontrou Paulo, eles já haviam se perdoado, Deus se incumbiu de corrigir tudo o que havia dado errado com os dois, e a sua história e as suas histórias não poderiam ser mais bonitas.
Houve uma missa em agradecimento a tudo que passara, a ação generosa da família de Vitor, o excelente trabalho do Dr. Davi e sua equipe, a melhora de Paulo, o reencontro do pai e do filho. As famílias se uniram, Davi, Paulo e Vitor, por intermédio da sua esposa e dos filhos, e nunca mais iriam se separar, a não ser quando fosse a vontade de Deus. E este é o fim, é o último capítulo e o fim do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, dá o like para ajudar, se inscreva no canal. E está terminado a história do livro Aventuras e Desventuras, que eu resolvi ler e colocar no canal. Tá aqui o livrinho. Para mim, maravilhoso. Eu adoro essa história. Deus me deu uma inspiração muito grande para criá-la. Eu pretendo, inclusive, até fazer uma nova edição desse livro, entendeu? E se Deus quiser, tudo vai acontecer, porque, sinceramente, o livro é maravilhoso, a história é muito top. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.